você que chegou mais uma vez na cozinha mais espiritual aqui do Brasil. Hoje o nosso vídeo está sensacional, está incrível, está cheio de novidades para vocês. Já lembra aqui de deixar a sua inscrição, já deixa a sua curtida para você não perder nenhum conteúdo. Todos os mistérios do mundo você descobre aqui. Tudo aquilo que esconderam de você vai descobrir, além de se nutrir com a gente com várias receitas incríveis que já tem aqui no nosso canal para você. Lembrando também do nosso canal de cortes, que está cheio de vídeos lá, as melhores partes das nossas lives para você. Corre para se inscrever. Eu não vou deixar o link na descrição, você pode ir correndo aqui e digitar Nutreluz Cortes Oficial, que você acha o nosso canal facinho, com todos esses vídeos para vocês. E hoje a gente tem, além de uma receita incrível, uma convidada mais do que especial, um tema sensacional. Esse tema está em alta, está todo mundo falando de transição planetária, meu Deus, é frequência Schumann, acontecendo um monte de coisa e você nem sabe às vezes o que está acontecendo. Fica aqui até o final do vídeo que você vai descobrir tudo sobre a transição planetária e como passar por ela da melhor maneira possível. Está aqui com a gente a Rafaela Consani, que ela vai se apresentar para vocês, que tem um currículo invejável, sabe tudo sobre programação. Vai contar tudo pra gente, vai dar várias dicas pra gente. Muito obrigado, Rafaela, pela sua presença aqui, por trazer o seu conteúdo, o seu conhecimento aqui pra gente. Tá com fome? Muito. Vai se preparando, que tem muita coisa gostosa aqui pra gente. A Rafaela já vai se apresentar pra vocês. Antes, eu vou passar pra vocês aqui o que a gente vai fazer hoje, que a gente tem uma receita sensacional, que é low carb, pode até ajudar a baixar os seus níveis de glicemia. Se preparem, que o negócio hoje tá sensacional aqui no nosso podcast Nutreluz. Vou passar aqui tudo que a gente vai utilizar. Já deixei aqui anotado. Já vai anotando aí, lembrando vocês que a gente deixa na descrição do vídeo também toda a receita para você. E eu tava quase esquecendo, é claro que vai ter sobremesa também pra gente hoje. Tem tudo aqui nessa live para você, além dessa receita que a gente vai fazer. Então já vai anotando. São 3 ovos, 3 colheres de sopa de creme de leite, 200 gramas de repolho, uma latinha de atum, molho de tomate. Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu anotei, eu nem sei o que eu anotei aqui. Tem molho de tomate e o tempero é a gosto. Se faltar alguma coisa é só você olhar aqui na nossa descrição do vídeo que eu deixo tudo bonitinho pra vocês. Eu lembrei o que eu ia falar, que eu tinha até esquecido, é tanta coisa. A gente tira a foto do nosso prato na hora que estiver pronto e essa foto sai lá na rede vizinha. Então corre lá também para você acompanhar. Antes de acontecer aqui, você já vai saber o que está acontecendo lá na nossa página. Então aproveita para se inscrever. Rafaela, vamos embora com tudo, porque eu tô curioso. Esse negócio de transição planetária tá aqui, tá com tudo, né? O tema que está em alta hoje em dia. Está em alta. A gente vai trazer algumas coisas aqui muito diferentes, quebrar um pouquinho, romper a bolha, né? Eu acho que é isso que é importante, porque mais do mesmo não dá, né, Bruno? Sensacional. Então, pra gente começar, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouco do seu currículo, né, para o pessoal te conhecer, saber um pouco do seu trabalho. Então pode se apresentar, fica à vontade. Legal. Né, até para o pessoal te conhecer um pouco mais. Vamos lá. Legal. Bom, eu sou a Rafaela Consani, vou falar meu nome completo, que já é também o arroba do meu Instagram, do meu canal do YouTube. Já estou há mais de 22 anos aí nessa área de treinamento, desenvolvimento comportamental. Há quase 6 anos aí trabalhando especificamente com neuroreprogramação. Então desenvolvi uma técnica única, exclusiva, que trabalha traumas, padrões inconscientes, para abrir o fluxo da nossa vida, né? Esse processo ele veio muito também daquilo que eu vivi na minha vida, das buscas que eu encontrava dentro de consultório ou mesmo em grandes instituições, como grandes empresários que eu já mentorei, e as dores eram muito parecidas. Então, mediante a tudo isso, a gente vai abrangendo e trazendo essa nova ciência, que é o que eu acredito que a humanidade precisaria investir, nessa nova ciência, a ciência que une ciência e espiritualidade aplicada. Sensacional. Esse é o nosso universo, né? Sensacional. É legal que, né, tô vendo já até, né, com essa sua apresentação, que você faz essa união, né, da ciência com a espiritualidade, que isso agora está melhorando, né? Mas há um tempo atrás era uma briga danada, né? E, até mesmo, acho que até dentro da própria espiritualidade rola essas brigas de colocar ciência, não colocar. Só que a gente chegou num ponto que não dá mais para separar. E a própria medicina, né, a própria ciência, a própria neurociência já tem uma matéria que chama Neurociência e Espiritualidade.
A própria medicina hoje tem casos não explicados da própria medicina que eles estão estudando, medicina e espiritualidade. Na USP, por exemplo, tem como se fosse um andar inteiro só estudando esses casos não validados pela ciência, sabia disso? Então hoje em dia já está dentro da faculdade até. Está e não está, né, Bruno? Porque apesar desse conhecimento ele estar disponível para todos, recentemente atendi uma médica, atendo muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, acabam, né? Todo mundo tem suas dores, tem suas questões pessoais. E eu fui atender essa médica, uma médica super renomada, que inclusive é professora, e eu comecei a comentar algumas coisas com ela, e ela falou, Rafa, eu preciso me abrir mais para esse universo. Eu falei, bom, você está aqui buscando essas práticas, mas é como se você se distanciasse disso dentro da sua conduta médica. Ou seja, é incongruente. As pessoas já olharam para isso como indivíduos, mas como tem um currículo, uma academia, né, que tem uma legislação ali, acaba se fechando para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que até a própria pessoa acredita. E você pegou num ponto muito importante, porque você falou, Rafa, hoje você está trabalhando então neurociência e espiritualidade. Por muito tempo, Bruno, eu tinha questões comigo, questões internas, de falar sobre a espiritualidade. Eu neguei dons, eu neguei mediunidade, eu neguei coisas que eram consideradas, né, ocultas, invisíveis, mas que se materializavam em minha vida. Como eu era muito acadêmica, eu queria constatar tudo. Vou lançar meu livro agora esse ano, esse livro foi escrito em 2019. Por que eu nunca publiquei ele? Porque tem coisas ali que eu esperei com que a ciência se desenvolvesse para eu poder validar. E isso travou até um pouco da minha carreira e da forma com que eu atendia meus pacientes. Foi coisa de 5 anos atrás que eu comecei a falar, não, peraí, não dá para separar as coisas. O ar que a gente respira, a gente não enxerga, mas ele sustenta a nossa vida. Então foram coisas simples que foram abrindo a minha cabeça para que eu tivesse coragem de enfrentar as chamadas legislações, de começar a olhar e começar a validar métodos ali que estavam na vida corriqueira das pessoas. Então foi aí que eu fui transcendendo algumas coisas, quebrando os meus próprios padrões e paradigmas. Então a gente está muito, desculpa até te cortar, mas assim, eu acho que a gente ainda está engatinhando, apesar do conhecimento estar dissipado, ainda nós continuamos na bolha. Sabe? Continuamos na bolha, querendo comprovação para tudo, cada hora sai uma comprovação diferente, só que a comprovação está na nossa vida, a espiritualidade está na nossa vida o tempo todo. E é isso, é para isso que a gente precisa olhar, é para isso que a gente vai olhar hoje nesse podcast também. Sensacional! Mas até mesmo isso que você está falando, que acredito eu, né, dentro do seu meio ali, os próprios médicos, e tem essa coisa da resistência, né? Na realidade, assim, de cada um dar o braço a torcer. Acho que o maior problema seja esse. Porque os próprios médicos, como, né, você mesmo está falando, que tem aí andares de centros aí de estudo que estão sendo preparados para isso, mas nas próprias salas de cirurgia, o médico que é muito experiente, ele deve ter visto coisas incríveis. Sim. Só que por causa dessa bagagem toda de estudo, ele fala, não é possível que isso aconteceu, sei lá, uma artéria reconstruiu sozinha, ou parou de sangrar numa hora que não era ali, passou o bisturi, sangrou e de repente parou, porque pediu ali para parar e parou. Mas eu acredito eu que seja muito mais essa coisa de dar o braço a torcer. De falar assim, não, realmente a espiritualidade está aqui com a gente, existe um algo a mais, existe essa parte energética do corpo, os átomos influenciando. Então, pelo meu ponto de vista, né, eu acho que é mais essa coisa das próprias pessoas também que estão envolvidas quererem aceitar. Eu entendo o que você está falando, concordo, mas nós temos sistemas, Bruno, muito punitivos. Eu abri mão do meu CRP em 2012. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com psicologia. Eu fui denunciada 2 vezes, porque eu estava fora das normativas da psicologia. Então, eu digo, eu estudei psicologia, mas eu não atendo como psicólogo. Por quê? Porque eu já comecei a abranger o meu leque de opções lá naquela época. E eu não estou falando nada sobre a graduação em si, sobre a faculdade, sobre a profissão em si. Mas
chegou um momento da clínica que a coisa não andava da forma como que eu queria. Eram muitos anos para retirar comportamentos, padrões e bloqueios ali. O paciente voltava com as mesmas questões. Ele saía da sessão extremamente entusiasmado, extremamente feliz, só que quando ele voltava, ele estava igual ao pior. E a gente ia mexer na mesma raiz. E eu comecei a entender que eu levaria anos, que é o que se prega ali também, né? Eu levaria anos para mudar aquele comportamento, para ajudar aquele paciente a despertar consciência, a realmente se refazer, a realmente se libertar daquelas dores. E eu falei, peraí, não é assim que eu quero atuar. E eu comecei a abranger o meu leque. Você me perguntou muito, mas eu fiz Theta Healing, eu fiz hipnose, eu fui, né, explorando, aí eu fui para neurociência, eu falava, como que eu vou juntar o Theta Healing com a hipnose, com a neurociência? Fazer a ligação. Eu falava, gente, então eu digo que as minhas dores e dores dos pacientes que foi me levando ao que eu faço hoje. Mas voltando para as legislações, né, para os CRPs da vida, CRMs e assim por diante, nós somos punidos. Então muitas pessoas, né, muitos profissionais, apesar de saber que a espiritualidade está ali, mas por não existir uma comprovação científica ou um órgão que respalda aquilo, eles se camuflam, eles omitem a informação, mesmo atuando. Às vezes o médico está ali atuante, ele tem a crença, ele convoca a equipe espiritual, mas ele não fala, mas ele não abre abertamente, porque senão ele é punido. Então lembra que eu falei que nós vamos chocar aqui um pouco, mas a verdade tem que ser dita. Com certeza, e aqui é o lugar para você descobrir todas as verdades, como você vai descobrir nessa nossa live de hoje. Tá sensacional já, incrível, Rafaela. É assim, a gente, né, quem é um pouco até da área da saúde, né, tá envolvido com as terapias, a gente tem um pouco da consciência disso, né, mas muitas vezes as pessoas, vai no médico, vai ali, não tem consciência que rola essa meio que, entre aspas, uma disputa, uma briga ali, esses medos, né, de eu vou falar, não vou me posicionar ou não vou, até para o pessoal saber que isso realmente, porque às vezes a pessoa está indo no médico, o médico quer falar alguma coisa a mais, mas se segura até com medo dessas punições, de perder CRM e os outros conselhos. Porque tem regras ali, tem coisas que você não pode avançar, é até ali, chegou até ali. Ele pode até te dar alguma abertura, alguma orientação, mas ele nunca vai passar dali. Porque se ele está dentro de um hospital, por exemplo, ali eles estão seguindo todas as normas do CRM. E você pode ter certeza que dentro das normas do CRM ainda não se tem a parte espiritual chancelada. Entende? Eles estão começando agora a estudar. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Nomes como o Dr. Joe Dispenza, eu fiquei lá 7 dias com ele nos bastidores, entendendo como que ele fazia os exames clínicos. Ele tem uma equipe multidisciplinar, que tem físicos quânticos, neurocientistas, médicos. Então, estão sendo mapeados com uma equipe multidisciplinar de peso, pessoas acadêmicas, que estão atrás de pesquisas sérias, para poder romper essa barreira. Mas, como eu te disse, atendi uma médica, falei sobre esse nome que muita gente conhece, ela não conhecia. Então eu falei para ela, você precisa ir para essa área, porque onde você trabalha, o que você trata, eu vou te fazer uma pergunta só. Como uma pessoa se cura e a outra pessoa não se cura? Eu quero uma explicação científica para isso. Com o mesmo tipo de problema. Com o mesmo tipo de problema, com o mesmo tipo de metástase. Então vamos lá, o paciente tem às vezes 1 mês de vida, porque quando diagnosticou já estava muito tardio, só que um cura e o outro não cura. Quantas vezes você já pegou isso? Ela falou centenas. Eu falei, me explica cientificamente? O que aconteceu? Me explica pela chance. O que aconteceu? É a fé? Ok. E como que a gente explica a fé? Porque eu acredito muito, Bruno, a espiritualidade tem explicação científica. Sim. É porque a gente não sabe. Sim. Como o Dr. Joe Dispenza, que está lá, o que ele mapeia? Ele mapeia os seus níveis neurológicos. Ele mapeia a coerência do que você pensa com a coerência do que você sente. Então ele mapeia cérebro e coração. Ou seja, o que ele está mapeando? Como que ele mapeia isso? Como ele mapeia um pensamento? Como ele mapeia um sentimento? Como ele mapeia um comportamento? Ele mapeia cérebro e coração. E ali sai incongruência naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Tudo isso libera químicas no meu corpo. O que eu penso, meu cérebro armazena, meu cérebro processa
esse processamento na hora desencadeia emoções, que desencadeia nesse sistema nervoso autônomo do coração, que liberam químicas no meu corpo automaticamente. E aí fica mais fácil até mesmo de mensurar. De mensurar. E falar assim, isso é poxa, ciência ou espiritualidade? existe ali a pessoa com determinado tipo de emoção, está liberando determinados tipos de hormônios. Ela está com outra emoção, com outro pensamento, está liberando outros hormônios. Acho que aí começa... a gente precisa realmente disso, né? Porque ainda mais hoje em dia que a gente vive nesses mundos de comprovações, a internet, que tem muita informação, aí tem as comprovações, tem que provar isso, provar aquilo. Nada mais justo do que provar, mas eu acredito muito também, porque quem é terapeuta, a gente vê as comprovações nos nossos consultórios, com os nossos pacientes, que até como você está falando, você chega para um médico e vai falar, por que uma pessoa melhora e a outra não? Né? Você começa a ver isso no seu consultório, a ter esses resultados, falar assim, nossa, meu Deus, eu mexi com tal coisa, mexi com um trauma, numa coisa, numa crença, né? E a vida inteira da pessoa se transformou. Aí você fala, nossa, mas como é que a gente explica isso? Né? Como é que a gente vai explicar? Então é legal, né? E é legal, eu vi muito que eu vi que você teve esse contato, né, com o Dr. Joe Dispenza, que o caso dele é sensacional, né? Sensacional, ele construiu a própria coluna. É uma coisa assim, fica até arrepiado aqui de lembrar do caso dele, até mesmo porque eu sou fisioterapeuta, né? Sim. Então eu entendo muito essas coisas de coluna, trauma, hack medular. E ele era, né? Ele não atua mais como isso antes, então ele entendia muito mais, ele teve algo que ele entendia a fundo sobre aquilo. E eu vi muito isso nos vídeos dele, ele falando que ele ia lá na coluna dele, ele conversava com as células, que ele teve um tempo, né? Eu vi ele explicando que ele teve um período que ele teve esse tempo para conversar com o próprio corpo. Ele falou, não estou fazendo nada, eu vou ter que esperar mesmo para tomar uma decisão sobre a operação. Isso. No meu caso, é operar. Então, já que eu não estou fazendo nada, eu vou ficar. Vou mandar ver. Exato. E é interessante porque ele fala da dificuldade que todos nós sentiríamos se tivéssemos que fazer este movimento. Então, ele fala o seguinte, que no começo ele estava fazendo as práticas e ele falava, isso aqui é uma besteira. Por quê? Porque ele tinha estudado aquilo. Sim, já estava com outra coisa armazenada. Já tinha o conhecimento que ditaram para ele todo o ano dele de profissão, enfim, e acadêmico. E quando ele estava fazendo, a própria mente dele dizia para ele, isso é mentira, isso nunca vai acontecer. Ele estava numa prisão, né? Exato, e aí ele falou, não, eu vou persistir, porque eu estudo. Da mesma forma que eu estudei isso aqui, eu também estudei isso aqui. Então agora eu vou pôr em prática o que eu estudei. Eu prefiro acreditar nisso aqui que é novo, que eu nunca vi, mas que eu estudei, do que toda a minha vida que eu estudei, que me colocou que eu tô aqui numa cadeira de roda e vai me colocar numa cirurgia. Sim, que não tem uma saída. Não tem, a não ser cirúrgica, que ia deixar ele com várias sequelas e poderia não resolver o problema dele. Sim. Então é sensacional a gente olhar para tudo isso. E ele foi fazendo, ele reconstituiu a própria coluna. A história dele é incrível. E ele falou, e se eu melhorar, se eu sarar, se eu tiver a cura aqui, eu vou passar a minha vida estudando isso. É o que ele vem fazendo, rompendo os padrões da ciência. Trazendo essa informação para todo mundo que é possível, né? E olha, para todo mundo, olha como a gente fala, né? Para todo mundo, quem conhece? Quase ninguém. Nossa. Ainda é um número muito pequeno de pessoas que tem contato com essa nova medicina, com essa forma de compreender a vida. Mesmo eu, né, que já fiz 2 pós em neurociência, a gente estuda, mas a gente está engatinhando ainda. Como eu te disse, neurociência e espiritualidade começa a tocar nesse assunto que a gente está trazendo como uma nova medicina. É muito novo, né? É uma coisa que... E até mesmo por essas coisas, as crenças, as barreiras, de não querer misturar uma coisa com a outra, dificulta mais ainda o processo. E até mesmo nas pessoas que estudam e pesquisam e querem, a gente acaba ficando meio que preso, né? Porque fala, poxa, mas tem um que está falando que dá certo, e tem 300 mil falando que para com isso, que você é maluco, que isso não funciona. Então realmente tem essa carga de segurar, né? Mas acredito eu que tudo seja, né? Tudo está certo, está dentro de um plano, então a gente também tem que ter paciência e entender isso, que muitas vezes pode ser que a gente não esteja preparado para lidar com essas medicinas dessa forma mais avançada. Eu acredito até mesmo pelo que a gente vê, que é até um pouco do nosso tema aqui de hoje, essa bagunça que a gente vive hoje, essa loucura que todo mundo tá. Poxa, como é que você vai soltar uma cura
uma cura mental, entendeu? Que você, uma pessoa que está completamente desequilibrada e não tem nem o autocontrole, não sabe nem dividir níveis de consciência e saber entender a própria mente. Né? Então a gente precisa também desse controle, acho, né? Acho que até por isso que a gente está engatinhando, mas já começamos. Já começamos. O importante é isso. E estamos aqui hoje falando sobre esse tema, levando essa informação para muito mais pessoas. E é muito importante, pessoal, de verdade, assim, compartilhe essa informação. Nós precisamos que mais pessoas cheguem a esse tipo de informação, que saibam, né, que saiba que isso existe, que sabe que a gente pode mudar a nossa realidade independente dos nossos problemas. Gosto muito de uma frase, né, que fala assim, seus problemas não te definem. Ele é uma construção lá do passado. A gente pode mudar, pode alterar a nossa realidade a todo momento. Basta que a gente tenha as ferramentas certas, né? A forma de fazer, a compreensão, e tudo começa por um conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui. Sensacional. A gente já vai começar a fazer o nosso prato delicioso. Vamos fazer assim, Rafaela. Vamos começar então, o papo já tá bom demais. Enquanto isso, você já pode aproveitar, olha o que a Rafaela acabou de falar. Vai compartilhando esse vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, para aquela tia sua que tá lá presa no calabouço, tá precisando de uma ajuda. Manda esse vídeo para ela que com certeza você vai ajudar não só a sua tia, mas muitas outras pessoas que aí o YouTube entrega para todo mundo. Eu já vou pegar os nossos ingredientes aqui, eu já falei um pouco para vocês o que a gente vai usar. Só virar aqui para não ficar fazendo merchan pro povo. Não fazer merchan. Se quiserem patrocinar, né? Então, quem quiser patrocinar o nosso podcast de culinária, fica à vontade, tá? É só chamar a gente lá na outra rede lá que a gente manda a bala. Gente, é bem rapidinho de fazer, até por isso que eu deixei a Rafaela começar aqui o vídeo. A gente conversou um pouco mais aqui no começo, diferente do que a gente faz, porque a nossa receita é muito rápida de ser feita. É uma coisa que você pode fazer tanto na hora do almoço como na hora da janta. Você não quer comer muito pesado ali de noite? Isso aqui é sensacional para você fazer. Lembrando vocês que a gente deixa a receita aqui bonitinha para vocês na descrição do vídeo. Quem quiser fazer com azeite, com óleo, fiquem à vontade. Eu vou fazer com um pouquinho de manteiga, porque fica um pouquinho mais gostoso, mais puxado nas nossas coisas naturais, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Deixa eu até, antes de esquentar tudo aqui, vamos fazer assim, vou preparar aqui nesse pratico aqui. Você vai fazer o ovo? Pode ficar tranquila, Rafaela, deixa que eu vou mandando bala aqui pra gente, a gente vai conversando durante aqui. Ótimo. A gente já vai continuando a bater o nosso papo. E você pode até ir explicando, me falando um pouquinho, por favor. Sim. O que você trabalha mais com a sua terapia que você faz? Porque a gente já viu que você trabalha com reprogramação, mas quais são os casos que você está mais ali, o que é mais comum? Até um pouco antes da gente entrar no nosso tema de transição planetária, estou até tirando uma dúvida minha aqui. Legal. Né? Quais são os casos que você mais atende normalmente? Né? O que você faz com essa reprogramação? Né? Quais são a ansiedade, depressão, traumas? O que mais você está acostumada a trabalhar? Isso é uma excelente pergunta, porque assim, as pessoas elas vêm buscar um processo, uma terapia, principalmente quando elas chegam até mim, né? Elas chegam dizendo o seguinte: eu já fiz de tudo. Então, quando elas chegam pra mim, essa é a frase mais comum. Ai, meu Deus, agora... Eu já fiz de tudo. Então, eu já fiz constelação, eu já fiz Theta Healing, eu já fiz radiante, já fiz de tudo. E nada deu resultado. E é como se nada tivesse dado resultado. Mas é óbvio que a gente sabe que não é uma total verdade, né? Talvez não tenha desbloqueado. Então, essa pessoa, quando ela chega porque ela está travada. Existe uma área da vida dela que não flui. Ela travou, ela vai perdendo nessa trava, por ela já ter buscado muitas coisas, ter se aberto a muitos conhecimentos, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade também, das nossas certezas. E vai pairando muita dúvida. Então uma pessoa chega porque ou ela está bloqueada financeiramente, ou porque ela está com um relacionamento muito destruído, ou porque a crise de ansiedade já tomou ela, mas os sintomas da ansiedade estão sempre atrelados a alguma área da vida que não vai muito bem. Então esse é o primeiro ponto. A pessoa chega porque ela já tentou de tudo, ela fala: nossa, vou lá tentar aquela neuroreprogramação porque é a minha última tentativa. Então normalmente é mais o pessoal que está com a vida estagnada em alguma área. Está com a vida estagnada, está com a vida bloqueada. Então a maioria dos casos que eu atendo,
a pessoa realmente parou. Ela parou. Ela não sabe o que aconteceu com a energia dela, com a vontade dela, ela não se reconhece mais como ela se reconhecia antes. Ela sente que, sabe, baixou o libido, a vontade, o entusiasmo. Então ela chega porque ela está bloqueada, literalmente bloqueada. Mas aí esses bloqueios que as pessoas têm, isso fica atrelado muito ao quê? Aí nós vamos lá, né, vamos dizer, a cereja do bolo. Vamos pra cereja do bolo, é isso que a gente quer. É a cereja do bolo. Olha, é muito legal essa pergunta e eu até quero explorar mais do que a minha técnica, tá? Por que a pessoa, quando ela bloqueia, quando ela chega nesse estágio, 98% dos meus pacientes, bem que eu falo 98%, porque 2% chega lá e começa a despertar sua missão de vida, começa a se conectar com seres de família de alma, esse é 2%. E muita gente chega bloqueada também, que vai se conectar com o que eu vou trazer agora, também pode chegar nesse outro nível depois durante a sessão, tá? Mas assim, eu tô dando uma estimativa de melhoras, mas 98% das pessoas que eu atendo estão na primeira infância. 98%. E aí tem tudo a ver com o nosso tema que a gente vai trazer aqui, sobre essa transição planetária, sobre o que está acontecendo no mundo e por que as pessoas estão passando por tanta dificuldade emocional, que acaba trazendo como resultado, né, a paralisação da vida, a trava na vida, bloqueios financeiros, bloqueios amorosos, bloqueios na saúde. Então tudo está muito conectado, sabe, Bruno? Muito, muito, muito mesmo. Mas a maioria das pessoas, o problema está lá na primeira infância. Útero da mãe ou primeira infância. Então as pessoas estão presas nisso. Elas estão reverberando agora, elas estão vivendo, elas estão atuando com o trauma da criança. Então na realidade a gente está cheio de adulto infantil. Totalmente. Acho que até mesmo isso que você falou explica um pouco do mundo hoje, né? Não fica bravo você que está aí assistindo a gente, está um pouco infantilizado. Não tem problema, a gente está aqui para te ajudar, exatamente isso. E não tem nada melhor do que a gente dar uma cutucadinha na ferida, né? Para melhorar, a gente precisa olhar para o problema e precisa ser falado. Né? E eu nem diria assim, não é que estamos propriamente infantilizados. Às vezes eu pego, como eu disse para você, eu atendo grandes CEOs de grandes empresas que movimentam centenas de pessoas, às vezes, abaixo dele, ali dentro daquela organização. Mas ele bloqueou, ele travou. Só que quem trava não é o adulto. Quem trava não é a consciência de agora. Ela é aquela criança que foi negligenciada de alguma forma, que interpretou mal as experiências que teve e que está ali, pulsando esse campo de informação que reverbera no seu agora. E muita gente chega pra mim, por exemplo, com síndrome do pânico. Ela fala assim, do nada eu comecei a ter sudorese, do nada eu comecei a tremer, do nada eu comecei a assim, não dormir mais à noite, a ter palpitação. E aí a gente vai buscando essas memórias estão lá na primeira infância. Mas aí eu quero trazer posso trazer um pouquinho mais de polêmica científica? Vambora. Por quê? Aí eu vou entrar no quesito de até onde a ciência vai e de onde ela não vai, que essa é a parte em que eu estou aqui tendo que documentar meus atendimentos, né, trazendo esse feedback dos pacientes para a gente entender que existe uma vida além dessa. Então a gente às vezes acessa uma memória de primeira infância e aí eu sempre vou buscar. E onde foi que aconteceu essa primeira memória? Onde ela está? Às vezes está em 1800, em 1500. Tem camadas de informação ali que estão reverberando neste ser ainda e que impactam essa realidade. Mas então não somente dessa infância, dessa vida. Isso também as outras vidas. Então, por exemplo, vou me colocar de exemplo aqui. Vamos colocar na minha outra vida, quando eu era criança. Não só criança, na sua outra vida, pode ser numa fase até adulta sua lá. Eu tive algum trauma. Teve algum trauma, tal, você reforçou isso em alguma
realidade sua na sua primeira infância, você veio curar, você veio com aquele padrão de informação, mas aquilo não foi curado, aí você reforçou aquele padrão de informação e isso está reverberando na sua vida agora. Então você fala, é um nó em cima de nó. Sabe que você acha o nozinho, tem um outro nozinho ali, mas quando a gente acha a raiz, isso que é muito bonito. Aí solta tudo esse emaranhado. Você resolve a vida. Eu recebi agora, antes da gente entrar, tava olhando o WhatsApp, eu recebi de uma médica também, tá? Rafa, faz uma semana que nós fizemos a sessão tal, incrivelmente a minha agenda começou a lotar. E ela não veio para tratar isso, ela estava com uma questão pessoal dela, travou a vida, começou a desencadear alguns sintomas físicos e tal. Mas magicamente minha agenda começou a lotar. Por quê? Porque ela resolveu a causa, o fluxo vital dela voltou. E isso movimenta tudo que está fora. Aí nós vamos falar de transição planetária. Vamos falar, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá. O que você acha? Vamos embora. Aguenta aí, gente, deixa eu só falar pra vocês aqui, porque eu já misturei até pra vocês não se perderem aqui na nossa receita. Você vai pegar os 3 ovos, vai misturar com 3 colheres de creme de leite, vai bater, vai fazer aquela batidinha, você pode temperar a gosto. Eu coloquei um pouco de orégano, um pouco de sal, e aí a gente joga o repolho dentro dessa mistura aqui, e aí vai pro fogo. Tá bom? Então basicamente é isso, e aí depois eu falo pra vocês os outros passos conforme a gente for fazendo. Vamos embora, Rafaela, continua, porque Que delícia! Eu já tô ansioso com esse papo nosso aqui que tá sensacional. Pode continuar, vamos embora. Nós trouxemos aqui, né, a gente não vai perder esse fio da meada aqui não, tá, gente? De falar da técnica, de falar dos nossos traumas, dos nossos bloqueios. Mas a gente está falando de transição planetária. Isso. Se a gente for olhar hoje para a nossa humanidade, nós estamos sim numa crise generalizada que se chama saúde mental. Só que isso ainda é muito pouco explorado, mediante ao que nós estamos vivendo. Se a gente for olhar o mundo, né, parece que o mundo virou de ponta cabeça. É mãe de bebê reborn, é pessoa que quer virar animal, né, que realmente se considera... Os Therians. Exatamente, os Therians. Que se identificam, que realmente começam a conviver como eles, hábitos. Então, quando a gente olha tudo isso, atrocidades, pessoas que espancam outra... O que aconteceu esses dias com a mulher... E, olha, só um parênteses, desculpa, porque, olha, como você está falando disso, porque eu vi uma reportagem, e eu falei, gente do céu, eu já sei que isso acontece, né? Mas esse rapaz que pegou a mulher lá e deu 60 socos nela, ele recebeu mais de 1.500 e-mails de mulheres interessadas por ele. Sim. Isso mostra exatamente o que você está falando. Até por isso que eu quis te interromper, porque, poxa, não tem exemplo melhor. Pô, o cara acabou de... Ele estragou o rosto da mulher. E tem 1.500 mulheres indo atrás dele. Sim. Estão querendo se estragar também? Só pode ser isso, né? Explica isso pra gente, Rafael. De novo, é assim, olha. Teve pessoas que só aprenderam o amor através da dor, através do narcisismo, tem mulheres que só sentem prazer através da dor. Isso é verdade. Tem mulheres que só amam pelo desprezo. Quem as ama, elas não amam. Mas quando alguém as despreza, por quê? Aquela criança aprendeu que amor era sobre isso. Ela recebeu migalhas emocionais, ela foi abusada, ela foi espancada. Então, para ela, isso é sinônimo de amor. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, essa pessoa está ficando louca. Para quem não viveu. Mas para quem viveu, só consegue sentir prazer desta forma. Só consegue ter excitação sexual desta forma. Dentro do cérebro existe essa programação. Dentro do cérebro existe essa alquimia. É uma química que conecta esta informação. E o corpo ele fica viciado nessa química. E ela não consegue agir diferente. Aí, de novo, onde nós temos que voltar? Na primeira experiência que isso aconteceu. Só que não adianta, não é só voltar. Eu preciso voltar e convencer essa memória. Essa memória é viva. Essa memória ela tem um campo de informação. Eu preciso convencer, eu preciso alquimizar meu corpo de novo com uma outra informação. A gente chama isso de ressignificação, de atualização de memórias. É a nova medicina agora. Mas é exatamente isso que acontece. Então essas mulheres estão loucas? Não, elas só estão representando o que alquimicamente o corpo pede.
Corpo Então, uma pede. questão do E com próprio ela corpo. vai ser diferente. Na cabeça dela, com ela, esse homem vai ser diferente. A culpa é da mulher. Ela se sente culpada até, né? Sim, sim. Sim, é uma tudo contrário, né? retroalimentação, é uma retroalimentação de prazeres distorcidos. E é bioquímico, tá? É bioquímico, é um pulsar muito mais forte do que a gente mesmo. Até como você estava falando, é uma questão até mesmo de vício do corpo, né? Porque o corpo acaba se viciando nessas substâncias e achando que isso é que é Isso que é o amor. é o correto, né? É o que é o normal, é assim. E até de ver outros relacionamentos que não assim, acha até estranho, né? Sim, sim. Ela pode até desejar um outro relacionamento, mas ela não tem bioquímica preparada para aceitar outra coisa na realidade dela. Então, quanto mais desprezo, quanto mais abuso, quanto mais ela quer. Porque isso Fica alimentando. cogniza, né? Cogniza. Sim. Isso casa com ela, cogniza alquimicamente. Mas aí a pessoa fica... porque acredito eu que até o corpo não perceba o que está acontecendo e ficam se gerando traumas em cima de traumas, depois consecutivos, né? Porque aí o marido bate, xinga, trata mal, né? Sei lá, faz as coisas que o povo faz e faz maldade, isso, aquilo. E a pessoa nem percebe que está dentro disso. Olha que interessante. Que está gerando esses traumas consecutivos e que isso também vai dar um outro reverb. Como que a nossa vida é formada? A nossa vida, a minha, a sua, de qualquer pessoa que está aqui nesse planeta Terra. Eu penso, meu cérebro capta essas informações, cogniza, isso tem caminhos neurais, automaticamente eu tenho sentimentos, libera-se uma bioquímica que faz com que eu me comporte de tal maneira, e isso são resultados na minha vida. Nós temos um campo eletromagnético que nos envolve, como a Terra também tem. Então, a gente está falando de transição planetária, a gente já está entrando nesse tema, tá? Se você não acredita, não é uma questão de crença, é uma questão de conhecimento, uma questão de informação. Sim. Então, o campo da Terra tem um campo de informação, nós temos o mesmo campo de informação. O que chega para a nossa vida vem através dessa mecânica que eu acabei de explicar. Penso, meu cérebro capta, isso libera química, sinto, libera químicas do meu corpo, eu me comporto, e são as pessoas que vão, pessoas, experiências e ambientes que estão na minha vida. Se eu quero mudar qualquer coisa que está fora, eu preciso mudar a bioquímica dentro. Consegue? Ficou claro, talvez? Ficou confuso? Não, sim, deu para entender, sim. Ou seja, não é só uma questão de conscientemente a pessoa escolher algumas coisas. Nós estamos falando que tem memórias ocultas. Então não é o que eu penso conscientemente. Esse campo do trauma, esse campo de informação, apesar de eu não saber conscientemente que ele está ali na minha realidade, ele tem um campo de informação que está vibrando. Sim. Então ele está emitindo informações elétricas para o meu cérebro e informações magnéticas para o meu coração. Tudo isso vai gerando um campo de informação que atrai experiências parecidas. Por isso que, falando, por exemplo, de um narcisista, não sei se vocês já ouviram falar, mas por que uma pessoa é narcisista com uma pessoa e ela não é narcisista com outra? Você sabia que o narcisista ele muda o padrão dele? Não sabia. Ele muda. Tem narcisista que é narcisista com uma pessoa e ele é completa, e ele é a vítima de outra. Ele altera o padrão de comportamento mediante ao seu campo de informação. Você tem um campo de informação onde você, de certa forma, dá informação para aquela pessoa que ela pode, vamos dizer assim, é um terreno habitável. Pelo seu campo de informação, consciente ou inconscientemente. Que aí é o caso. Porque conscientemente você vai falar, não, eu não aceito isso, eu não quero isso, não. Mas você não sabe qual que é a memória que está enraizada da sua criança. Você não sabe por que isso. Não existe acaso neste universo. Não existe, por mais difícil que seja. De aceitar isso. De aceitar essa realidade, né? De ver uma criança, por exemplo, que foi abusada. Sim, né? Tudo tem um porquê de estar acontecendo. Porquê de estar acontecendo. Então, é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que nós estamos aqui para evoluir, né, Bruno? Isso aqui é uma escola de aprendizado.
Existem informações que a gente precisa transcender. Sim. Tudo que está na nossa vida é para um processo de aprimoramento. Seja aprimoramento físico, moral, espiritual, mas é um processo de aprimoramento. Sempre a gente vai estar nessa coisa de evoluir, de aprender, de trocar, de melhorar. Sempre. Nunca Porque vai senão a ser... vida acaba. Sim. Você está aqui para quê? Imagina uma pessoa, vários exemplos, vou trazer um exemplo aqui, eu gosto muito das analogias, dos exemplos, né? Você viu uma pessoa que pôs na programação dela assim, trabalho, mas um dia eu vou me aposentar. Ah, eu trabalhei a vida inteira, agora eu vou me aposentar. A pessoa aposenta mesmo, ela para. Logo, em menos de um ano, ela começa a desenvolver algumas doenças. Alzheimer, esclerose múltipla, e aí vai. Já viu histórias assim? Já. Tem muitas histórias assim. Já tive uma história assim, bem próxima de mim. Um amigo, pai de um amigo, né? Que era policial e se aposentou e, nossa, começou a dar problema. E aí começou a beber enlouquecidamente e ficou depressivo e começou a dar um monte de coisa, assim, conheço muitos Por quê? casos. Ele parou. Então, quando você dá um comando para a vida de que eu quero parar, a vida vai parar. E aí ela vai te levar para o quê? Para o fim da vida. Sim. Porque o fim da vida é o não movimento, é a morte. É a despedida dessa vida. A ciência, até 5 anos atrás, ela dizia que a gente ia matando os neurônios, né, que não tinha processo de neurogênese a partir de certa idade. Hoje a ciência já diz que até o último dia que você estiver aqui nessa Terra, nessa existência, você está produzindo neurogênese, neuroplasticidade, novos neurônios. Tudo isso depende da sua bioquímica. Olha que sensacional que é isso. É uma coisa realmente muito ampla que não pode ser tratada, não pode ser deixada de ser olhada, né? Exato. Toda essa complexidade do corpo, essa questão mental e principalmente dessas programações que a gente tem e que a gente faz e por aí vai, né? Nós estamos na era, por exemplo, do bem-estar, né? Do autocuidado, da suplementação, da alimentação, onde você olha, tem gente ditando regras, dando insights, trazendo coisas para que a gente melhore realmente. E tem pessoas que realmente entram nesse universo com tudo, só que ela não vai olhar para a parte mental e emocional dela. E o que acontece? Quantas pessoas dessas, atletas, que suplementam, então daqui a pouco tem um câncer, daqui a pouco tem uma outra doença. Por quê? Porque não é só uma parte em nós que precisa ser olhada ou cuidada. Nós somos uns seres integrados. Então vamos dizer assim, uma junção de coisas que formam quem nós somos. E tudo isso está vamos dizer assim, nessa mecânica, né? Aquilo que eu penso vai gerar, né, uma resposta no meu cérebro, que vai fazer com que eu me alimente de tal forma, eu me alimente de outra forma, o meu corpo vai pedir certas substâncias. Tudo isso é uma junção de processos que envolve quem nós somos. Sensacional, maravilhoso o papo. Gente, eu só voltar um pouco para a nossa receita aqui e falar para vocês, depois de ter misturado tudo bonitinho aqui, o ovo com o repolho, coloca aqui na frigideira, deixa uns 3, 4 minutinhos, deixa o ovo dar aquela endurecida, vira, e aí que vem o segredo. Depois que você virar, você vai colocar o molho de tomate, e aí coloca o atum, um queijinho por cima e umas rodelinhas de tomate. E aí dá uma abafada aqui, deixa um tempinho, eu falei pra vocês que era rápido, que em 10 minutos faz, e ó, vamos ver, você que tá vendo aqui, Rafaela, fala pro povo se tá bonito ou não tá esse negócio aqui, ó. Eu tô já comendo pelo cheiro, ó, tá? Mas tá muito bonito. Tá mó bonito, já tá ficando bom. E o cheiro? Vocês não estão sentindo? O cheiro tá demais, tá sensacional. A gente tá morrendo de fome, mas vamos bater mais um pouquinho de papo ainda. Deixa aqui bonitinho que a gente já vai comer. Lembrando vocês que tem sobremesa também. Daqui a pouco, mas a gente vai continuar. Porque tem uma coisa que é muito comum hoje em dia, já a gente falando desse negócio de transição planetária, o que está acontecendo com o povo, sabe? Né? Você já deu uma bela uma introdução, mas o que é muito comum a gente ver hoje em dia é o povo procrastinar. Procrastinar, acho que até assim, nossa, você entrar aqui no YouTube, o que tem de vídeo falando de procrastinação, disso, até mesmo os próprios coachings ensinam muito, como sair da procrastinação, não faz isso, não faz aquilo, né? Então acho que é um tema também que, acho que até por causa de
tudo isso que está acontecendo, esse negócio de o planeta está evoluindo, carga energética e tudo mais, as pessoas acabam não sabendo lidar com tanto com a informação, como também com uma carga energética, porque né, é inevitável. Sim, total. A gente está lá com a frequência Schumann, tem dia que bate 80, aí no outro dia tá 10, aí no outro dia volta para 50, nossa, a gente fica naquela sanfona energética e isso tem efeitos no nosso corpo. Inclusive a frequência Schumann, né, que é o batimento cardíaco da Terra, ou seja, é a medição desse campo eletromagnético que envolve o nosso planeta. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, que você está trazendo isso, porque se tem um campo de informação fora, esse campo de informação ele reflete no nosso campo de informação também, e isso altera tudo que está em nós. Tudo que está em nós, mas continua aí. Eu acho que só quis reforçar esse ponto, porque realmente nós somos impactados não só por aquilo que está em nós internamente, mas aquilo que está em nós internamente travado é neste momento que vem essa sombra, porque senão a gente não consegue lidar. Porque o que está lá fora só está reforçando o que está aqui dentro. Vem para mostrar, vem assim, pra olha mostrar. lá. Precisa ser resolvido. Sim. E aí pode continuar a linha de raciocínio sobre procrastinação. Não, eu queria só que você desse uma explanada nesse assunto, nas questões da procrastinação. Se isso tem alguma ligação com traumas, porque às vezes a pessoa procrastina e nem sabe por quê, entendeu? E pode ser alguma coisinha que está lá mergulhada nela, que está travando ela ali, e aí isso... Porque quando a gente fala de procrastinação, eu não sei como é que você entende isso, né? Você que está assistindo a gente, mas eu, Bruno, eu entendo procrastinação como uma das piores coisas para a vida. Porque você deixa de realizar os seus sonhos, você deixa de conhecer pessoas, você deixa de viver experiências, porque você ficou parado. Perfeito. Então, isso teria alguma ligação com essas relações de traumas, essas coisas mais de infância, ou até mesmo de outras vidas? Isso poderia impactar agora? Você fala assim, eu vou lá me atender com você. Eu falo assim, Rafaela, eu fico o dia inteiro na cama. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu faço as outras coisas, mas aquilo que é importante, que a procrastinação está nisso, né? Bom, agora é naquilo que a gente precisa fazer, que você sabe que vai mudar a tua vida e você não faz. Ponto. Agora você fez a pergunta... Foi assim, na veia, né? Na veia, perfeito. Toda procrastinação é trauma não resolvido, é emoção não expressada, é paradigma ou um paradoxo que está ali não expressado. Por quê? A gente não procrastina qualquer coisa e incomoda a gente. A gente pode até procrastinar um monte de coisa que incomoda a gente, mas o que você se incomoda e que você chama de procrastinação é algo que vai mudar a sua realidade. É aquilo que precisa ser feito. É aquilo que precisa ser feito. Então, ou vai mudar a realidade do seu corpo, ou vai mudar a sua realidade financeira, ou vai mudar a sua autoimagem. Você procrastina coisas que vão mudar a sua realidade. Poxa, mas então eu acordei hoje, Bruno, e acordei para autodestruir a minha vida? Não. Por que você procrastina? Por que você não faz o que tem que ser feito? Por que você não vai lá realizar aquilo que vai mudar a sua realidade, que você sabe que você vai comemorar muito? Porque existe uma emoção predominante ali que não foi resolvida. Normalmente é a área mais fundamental que entra esse trauma, esse padrão, esse paradigma que está ali enraizado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que quer emagrecer. Só que às vezes a comida está atrelada a um fator emocional de pertencimento. Ela compreendeu, ali na infância dela, que quando ela não tinha as emoções dela atendidas, ela tinha a comida para suprir aquilo que ela sentia. O prazer imediato que vinha através da comida. Aí eu aprendi que isso me dava conforto emocional, que mexia em químicas no meu corpo, que me sustentavam nessa vida. Que me sustentam enquanto tal a energia Schumann desequilibrada, o chefe brigou, o não sei o que não saiu do jeito que eu queria, então eu aprendi a comer daquela forma. Aí eu decido emagrecer. Aí eu vou na nutricionista, eu faço o meu cardápio, eu vou lá na academia, pago a academia, só que na hora da execução, cadê a emoção? É mais forte do que ela, porque aquilo sustentou ela emocionalmente durante anos. Se eu não mexer na raiz, se eu não atualizar aquela memória, ressignificar aquela informação, a bioquímica do meu corpo não sustenta. E aí eu ouvi esses tempos, né, uma nutricionista falando assim,
Porque as pessoas, elas são desorganizadas e é por isso que elas não fazem. Elas não têm disciplina, não tem nada a ver com disciplina. Você pode organizar tudo que você quiser, mas o que sustenta a bioquímica do seu corpo foi aquilo que você alimentou durante anos. Se você não achar aquela memória, você vai se sabotar. Vai quebrar uma perna na academia, do nada. Foi fazer academia, quebrou a perna. Torceu o dedinho. A autossabotagem. Que aí a gente vai chamando de autossabotagem. Tá tudo conectado. Então a gente não procrastina qualquer coisa, a gente procrastina aquilo que vai mudar a nossa realidade. E por que a gente vai se deparar com algum padrão, trauma e tal? Porque é exatamente isso que a gente precisa tirar um nó. Soltar. Amadurecer, evoluir. É exatamente isso que vai mudar a minha realidade. É isso que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Que nem o caso que você estava contando, que de repente não tinha paciente, foi lá, soltou um negócio e começou a marcar um monte de gente. Ué, por quê? Então vamos lá, vamos pegar esse caso, né? Esse caso, enfim, ou qualquer caso que está relacionado. Às vezes a pessoa, ela introjetou, viveu uma realidade de muita escassez financeira. Então, de repente, ela está ali num novo nível da vida dela, onde ela pode prosperar. Só que algo dentro dela não deixa ela fazer o que tem que ser feito para prosperar. Por quê? Ela passou fome. Ela viveu escassez. E dinheiro é para poucos. Vai fazer listinha, vai se comprometer. E aí depois vem um processo que é interessante, né? De autopunição, de cobrança, de bisbilhotagem interna. Por que eu não fiz, eu não dou conta, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Então é uma retroalimentação de padrões e emoções autodestrutivas. Porque a procrastinação é isso, né? A pessoa, depois ela começa a se culpar porque ela não fez. Ansiedade, né? Ai meu Deus, eu devia ter feito, nossa, olha a hora. Sim. E aí quer sair correndo para fazer tudo, acaba fazendo tudo errado. Mas eu acho que a maior dificuldade, até mesmo, né? Porque, poxa vida, quem que não passa por isso, né? Vamos lá, né? Vamos lá. E quando você estava falando, eu estava me vendo. Falando, gente do céu, né? Como a gente não percebe, que aí, acho que é aí que está o segredo para que a gente consiga ter essa autoinvestigação e achar essa autoanálise, né? Mas a gente não percebe, porque às vezes é bem isso, nessa sabotagem que vem, que fala assim, às vezes você está no meio do teu dia, você fala assim, eu estou tão cansado, eu vou deitar um pouco, mas eu não posso deitar. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer durante a tarde, mas como é que eu vou deitar? Mas eu falo, não, mas você está tão cansado, você já fez tanto ontem, deita um pouquinho. Isso. E aí você começa até a achar algumas justificativas para você deitar, porque isso vai fazer bem para você. Não, mas é exatamente isso que eu queria pegar, porque a gente começa, a dificuldade é essa, porque a mente começa a criar esses caminhos de não, vem cá, aqui é mais gostoso, a gente vai comer doce com refrigerante na cama, mas como é que você vai lá trabalhar? Não, peraí. Então, existe alguma dica que você poderia dar para o pessoal de como fazer para pegar isso e não deixar essas ramificações da mente se enraizarem? Porque se enraizar, você vai deitar. Você não vai fazer o que precisa ser feito. Você vai cair nessa de vou comer o chocolate, eu vou deitar, vai ter a televisão, Netflix, o YouTube, o joguinho, a tigrinha, essas coisas nada toda. Mas como seria... Existe algum mecanismo para que a pessoa fique um pouco mais alerta para pegar isso no comecinho? Sim, muito legal a sua pergunta. E olha só, Bruno, todos nós tínhamos que ter um ferramental interno que chama-se autoobservação. Isso é treinável. Como nós estamos muito no piloto automático, muito, e com muitos estímulos, até falando de transição planetária, olha quantas coisas evoluíram, quantas informações diariamente, quantas chamadas para fora a gente tem. Então, cada dia mais a gente está se distanciando dessa tecnologia que é a autoobservação. E a autoobservação, ela é treinável. E por que eu preciso ter autoobservação? Primeiro, a autoobservação é assim, ó. Tudo está acontecendo na minha mente. Essas vozes, elas estão na minha mente. Elas estão falando, elas estão me contando história. Mas como um telespectador, eu estou fora. Isso é um treinamento. E dá para se fazer com 5 minutos por dia.
aprender ao que está passando na minha televisão, uma analogia. Eu deveria, todos nós, todos os seres humanos existentes, eu deveria começar a treinar esta habilidade de ser um telespectador das minhas próprias informações, da minha própria mente. Então é realmente sentar, fazer algumas respirações conscientes e começar. A gente gosta tanto de ver, né, coisas, Netflix, os stories lá do Instagram. Vamos assistir os stories da nossa própria mente? Porque isso é sensacional. Boa. Senta lá e começa a ver as imagens que vêm, as vozes que vêm. Você vai ver que parece uma televisão desconfigurada, porque cada hora vem uma informação, porque nós temos em torno de 90 a 110 mil pensamentos por dia. Você imagina a bagunça. Como que eu vou achar a raiz daquilo que está prejudicando a minha vida? Nossa, no meio dessa confusão toda, com a tecnologia da autoobservação. Mas eu vou precisar assistir a minha televisão desconfigurada, para eu começar a dar nome para esses canais. Estou fazendo uma analogia. Sim. Para dar nome para esses canais, para dar nome para essas informações, para definir por temas ali. E eu vou estar fora desse processo, porque não há como. Eu preciso ouvir as vozes. Eu não tenho como achar a raiz se eu negar. É que o pessoal fala muito, silencia a mente. Não, tem que deixar a mente. Esquece. O primeiro processo é varredura, que eu chamo. O que é varredura? Para você, é como se fosse varrer mesmo uma casa. Só que para você varrer, você vai ter que abrir aquele quartinho escuro, vai ter que olhar toda aquela bagunça, e aí você vai sair varrendo. Pra você sair varrendo, você tem que ter contato com aquilo. E aí você fala, isso aqui não serve, isso aqui vai pro lixo, isso aqui não funciona, opa, é isso aqui. Aí naquele momento você vai escutar o que essa informação está te falando, o que essa voz está te falando. Gente, é um treinamento. Eu vou ser muito sincera aqui, hoje eu faço isso automaticamente, mas foram 14 anos praticando. Eu tive um grande mestre, graças a Deus, na minha vida, que me ensinou a meditar, que me ensinou esse passo a passo, sabe? E não é fácil no início. Com o tanto de informação que a gente tem, com a poluição da internet. Exato. Nossa, as pessoas presas ali. Como é que para um minuto? Só que imagina que você tem uma faculdade incrível em você, com várias habilidades que você não está utilizando. Você só vai conseguir utilizar quando você tiver esse primeiro passo, que é a autoobservação. Ali, aquela mente que mente não te controla mais. Ela vai vir, a informação vai vir. E eu sempre digo o seguinte, sabe? Vocês viram que eu adoro as analogias, né? Mas assim, abre a porta do guarda-roupa e vai lá enxergar o bicho-papão. A gente não tinha medo quando era criança do bicho-papão? Não, aqui é o contrário. Abre a porta do guarda-roupa e olha os dentões do bicho-papão, vai olhar. Dá a mão pra ele, abraça, deixa ele morder, se tiver que morder, deixa morder. É assim que nós temos que fazer. Por quê? A ânsia de não entrar em contato com essas informações está enlouquecendo a humanidade. Está fazendo com que a gente atue sem querer atuar. Está fazendo com que a nossa vida seja dominada porque a gente quer fugir. O medo que a gente tem de entrar em contato com o bicho-papão já está engolindo a gente. Já está dominando a nossa vida. Que aí que tá fazendo um mal de verdade mesmo. Tá com medo do bicho do papão e tá presa dentro do buraco. Tá preso porque aquela informação ela vai aumentando. Quanto mais eu nego, mais energia tem, mais aumenta. Se eu deixo permear, aquilo vai diminuir. Porque como eu disse, no começo ele vai te morder, vai fazer uma cara feia, só que depois você vai aprender a lidar com ele. Sim. Então você vai aprender a domar, você vai aprender a falar, agora você não vem não, agora não é aqui com você. Não até mesmo que ele vá sair dali. Mas a gente aprende a lidar, a conviver, né? Não é tão feio assim, nem tem o dente tão grande assim, nem até legalzinho. É até bacana, vou até trocar uma ideia. É óbvio que é uma analogia, mas a mente é igual. Ela é um monstro sedento de informações, colocando medo em nós o tempo todo. Essa é a mente. A mente mente e a mente ela é movida por medos, porque é o instinto primário de proteção. Sim. Então, a gente precisa controlar esse universo e ninguém vai fazer isso por você. Esquece. Existem os profissionais que vão facilitar o seu caminho. Isso com total certeza. E a gente precisa de ajuda. Com certeza. Muita. Com certeza. Até mesmo para quem já tem um pouco de conhecimento, é difícil.
né? E as pessoas que têm um pouco mais de consciência disso acabam buscando ajuda, tudo mais. E agora imagina quem não tem consciência e está inserido nesses traumas, nisso, e transição planetária, internets e tudo mais. É mais fácil eu seguir. Exato. E olha, isso é muito importante que você está trazendo. E eu até falei nos stories que eu estava vindo para cá e que eu iria falar sobre isso, sabe, Bruno? Esses dias eu falando com uma pessoa, e aí ela disse assim pra mim, uma pessoa super forte, né, que conquistou muito, veio do nada, rompeu padrões e tal, e aí chorando, assim, parecia uma criança mesmo, e o que essa pessoa trouxe pra mim, assim. Antes eu segurava, e não foi, eu tô dando um exemplo de uma pessoa pra gente ter uma figura aqui, mas eu recebo isso quase que diariamente no consultório. Eu segurava, eu não ligava, eu não estava nem aí, se a pessoa fizesse isso, eu não estou conseguindo mais, não estou, de repente eu choro, de repente abrimos o quartinho escuro, acabou, isso é para todos nós. Por que nós estamos nessa insanidade na saúde mental? Brasil, gente, 56 milhões de ansiosos no Brasil. Porque o planeta acabou, o planeta escolheu evoluir. E nós vamos ter que evoluir, querendo ou não. Não tem como se esconder. Porque a gente não tem como se esconder mais. Iluminou todo aquele quarto escuro. Tudo vai vir para fora. E aí, né, essa pessoa até me perguntou, poxa, mas era muito melhor antes. Porque agora eu tô pior. Não, vai nascer um novo ser humano, com novas habilidades, com novas forças. Não aquele ser humano que desprezava, que rejeitava, que ignorava, que se vingava. Esse não cabe mais no planeta. Acabou, gente. Nós vamos ter que revisitar as nossas éticas morais. Nós vamos ter que revisitar as nossas habilidades, os nossos demônios internos. E não é uma escolha que eu posso ter, me desculpa, o todo é muito maior, ele já escolheu. Mas isso até, o nosso último entrevistado falou sobre isso. A gente fez até um corte, tá no nosso canal de cortes falando sobre isso. Vai acontecer você querendo ou não. O planeta vai evoluir e tá evoluindo. Está evoluindo. A gente tá vendo a frequência Schumann alta. Explosões solares que estão iluminando esses quartinhos. Isso, um monte de coisa. E não só, aí é que tá, não só essas questões que a gente vê no planeta, mas isso que você está falando. A luz está entrando para todo mundo. Então, assim, coisas estão aparecendo, o outro lá não consegue mais se esconder, quem enganava não engana mais. Não é que não engana mais, engana, mas está todo mundo vendo. Exatamente. Está todo mundo vendo. Tem como. Olha só, eu gosto até, né, de explicar o que acontece dentro de nós. A gente pegar uma parede muito escura, pegar uma lanterna, pegar lá a lanterna do celular, e a gente for aproximando essa lanterna dessa parede escura, a luz vai aumentando. E a sombra também. Então, é isso que está acontecendo com a gente. Não adianta. Aí, mas eu não quero mexer nisso. Olha, é como uma empresa que decide mudar os seus valores. A Terra decidiu evoluir. Agora, ela decidiu, você pode não se encaixar nesse ambiente, mas você vai ter que moldar-se a ele. Ou não vai estar mais neste planeta. Isso é uma realidade para todos. sim. Porque um todo maior precisava destes movimentos. E é uma grande oportunidade para todos nós sim. de evolução. Todos nós. Eu posso contar então uma questão minha, pessoal? Claro. Eu abri mais horários na minha agenda, né? E eu comecei a atender mais, porque lembra que eu te falei que eu estou validando a técnica? Então, né, gravando, pegando depoimento das pessoas e tal. E eu decidi. E assim, fiquei muito exausta com essa escolha, estou muito exausta com essa escolha, porque a minha sessão dura de 1h30 a 2 horas. Então, se eu atendo 3 pacientes no dia, são 6 horas do meu dia, basicamente, envolvida nisso. E eu tenho empresas, eu tenho outros negócios que eu toco. Então, comecei a ficar muito exausta. Mas de tanto ver os pacientes, de tanto ver as feridas, eu falei, opa, eu tenho uma criança ferida dentro de mim, eu preciso achar esse negócio. Porque a neuroreprogramação você não faz sozinho, você precisa de alguém te conduzir. Agora eu estou nessa validação porque eu vou formar pessoas nessa técnica. Eu quero que alguém faça em mim o que eu faço, sim, né? Sim. E aí fui buscar um gente. Nós estamos falando de ciência, estamos falando, né, dessa evolução. E eu fui buscar um nesta área de atualização.
né, de memórias, de ressignificação e tal. Paguei caro pra caramba pra me atender com ele. E aí, eis que ele chega até essa vida só, até essa memória. E ele não sai daí, porque a ciência não saiu daí. E aí eu venho de novo dizer pra gente, existem tantas camadas em nós, tantas coisas que precisam ser iluminadas, que não dá pra gente olhar só pra essa trajetória. Porque senão a gente de novo vai ficar nesse. Fica travado. Fica travado. Fica travado. Então, ele trava tudo, né? Trava tudo. É legal. Não tô falando que não é eficaz, tá? Inclusive ele encontrou uma memória e falava, não, né? A gente é muito... Nossa, não acredito, como né, a gente tem dificuldade de se autoanalisar, de olhar as nossas sombras. E eu falava, não, mas essa memória já está resolvida. Não é possível. Imagina, eu com tanta coisa que eu já fiz. E não, estava lá, latente. Só que eu sei que essa não é a causa original e que pode ter outras causas. Mas enfim, chegamos até aqui. Então eu falo que eu paguei muito caro para validar meu método. Mas por que eu estou trazendo isso, Bruno, aqui pra gente? Que não há como. Nós vamos ter que olhar para esse quarto escuro. E é libertador quando a gente olha. Sim. É libertador, é grandioso. E acolher essas partes em nós e não julgar mais. Tudo bem se ainda você está lá fazendo várias coisas que o mundo considera errado. É acolher essa parte em nós que interpretou dessa forma. Sabe? Tá na hora de um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de amor próprio, um pouco mais de compreensão sobre a formatação da nossa realidade, porque não é fácil estar aqui nesse mundo. Sim. Não é fácil passar por algumas experiências. Então eu acho que esse amor, essa compaixão também faz com que a gente tenha coragem de abrir a porta do guarda-roupa e olhar o bicho-papão. Sim. Sem julgamento. Sensacional, que papo incrível, papo gostoso, mas o cheiro aqui tá demais, hein, Rafaela? Fala sério. A gente vai comer um pouquinho porque a gente tá com fome aqui, a gente já tá um tempão conversando, falando sobre essas coisas, preparando essa sobremesa não, esse prato incrível aqui pra gente. Então a gente vai fazer aquele corte rapidão que você não vai nem sentir, a gente vai comer. É claro que eu vou bater uma foto, eu vou colocar lá na outra rede para você acompanhar também. E já já a gente volta com um pouco mais de papo aqui com a Rafaela e tem também a sobremesa especial para você. Aguenta aí que a gente já volta. Já voltamos com tudo, todo mundo de barriga cheia e o coração daquele jeito quentinho, cheio de conhecimento. E aí, Rafaela, fala pro povo, como é que tava a nossa receita de hoje? Não sobrou nada, nada. A gente comeu tudo, rapamos tudo, que tava sensacional. Delícia. Muito gostoso, lembrando vocês que a gente vai colocar a foto lá bonitinha para vocês verem lá na outra rede. Antes da gente ir para a sobremesa, a gente vai bater um pouco mais de papo com a Rafaela, porque tá sensacional a nossa conversa aqui. E eu quero te perguntar, Rafaela, porque eu vi muitas coisas por aí, esse negócio de reprogramação mental. Hoje em dia, a internet, né? Sempre a internet, sempre a internet. A gente vê na internet aqui muito esses áudios de reprogramação mental. Isso tem de rodo, né? Para relacionamento, para dinheiro, para ficar forte, para ser mais bonito, né? Aquelas bioquineses, né? Que você ouve a Cleópatra, para ficar atraente, tem tudo isso. Queria saber... Ativar os arquétipos. Isso. Mas principalmente esses de reprogramação. Porque tem muitos que tem uma música tocando e por baixo tem a mensagem subliminar, né? Que fica ali, você nem percebe, mas o cérebro está alimentando. Eu queria saber de você, o que você acha disso? Se isso realmente funciona, se existe assim um horário, um melhor horário para ser feito. Você pode, porque tem muita gente, você vê lá esses áudios, a pessoa fala assim, você pode escutar enquanto você está trabalhando, enquanto você está correndo, enquanto você está dormindo. Então, se existe alguma hora certa para fazer, e se realmente isso funciona. Porque a gente vê lá que tem milhões de visualizações, em muitos, porque eu sou muito de ver os comentários dos vídeos, né? Falar, vamos ver se está funcionando, ler os comentários. Porque o pessoal volta lá para dar os relatos. E tem muitos que têm relatos positivos, e tem alguns que o pessoal acaba não dando relato, né? Não sei porquê. Então a gente fica meio, né? Será que funciona? Será que isso dá um resultado mesmo? O que você acha disso? Funciona muito, mas tem alguns poréns. Então, o que acontece quando você faz
você faz um áudio, você começa a entrar em contato com essa informação pela primeira vez. Então, normalmente você vai lá, ouve alguém falando alguma coisa, ou até vai num comentário lá e fala, olha, ganhei na Mega Sena e tal. Aquilo te dá um up de entusiasmo, como se fosse algo que fosse salvar a sua vida. Então você entra de corpo e alma, você viu o depoimento de alguém, ou porque você escutou um especialista falando, e você realmente entra naquela informação aberto para que isso funcione. Vamos lembrar, como que a nossa mente funciona? Ela capta uma informação, aquela informação é processada pelo nosso cérebro, aquilo libera químicas no nosso corpo e a forma com que as coisas se comportam a partir dali. Então, funciona. Mas o que acontece? Muita gente começa esse processo e desanima. Porque começa a se sentir bem, ou até tem, sei lá, né, um evento legal que acontece lá. Dá algum resultado? Dá um resultado. Porque ela estava muito envolvida na experiência, muito aberta para a experiência, o nível de energia dela realmente foi lá em cima e os efeitos às vezes são quase que imediatos. E ver os comentários que reforça mais ainda. Exato. Se funcionou para o outro, funciona para mim. Sim, mas a grande maioria das pessoas não continua. E logo também começa, o que acontece? Conforme você vai mexendo internamente, aquilo, de novo, vai liberando padrões. Então, você sobe um degrau, para você ir para o outro, vai ter que liberar algumas camadas daquilo do inconsciente, lixos que estão armazenados em você, para você ir para o segundo, para você ir para o terceiro. Não tem como você subir, evoluir, ascender, sem liberar bagagem. E aí é que está o negócio, porque essa liberação da bagagem não é agradável. Não é agradável. Na maioria das vezes. E acho que até por isso que o pessoal acaba... Por isso que as pessoas falam, eu comecei a fazer e aí depois não funciona, deu certo, aí depois não deu mais. Muita gente retrocede. Tem até aquela frequência harmônica do Hélio Couto, né? Você vê o relato da vida das pessoas assim, é catastrófico. Sim. Primeiro desordena tudo para depois começar a dar resultado. Eu falo para os meus pacientes, será que é o momento de você entrar nisso? Por quê? Porque dependendo do caos interno que você tiver, você não vai dar conta de suportar. Não dá conta. E aí você vai mexer em caixinha de Pandora que você não está pronta para liberar. Então funciona muito, mas não é a solução. E para algumas pessoas não funciona. Por que não funciona? Porque ainda tem muito lixo para liberar. Então as crenças enraizadas, os traumas, a gente volta nos mesmos padrões ali. Eles precisam ser liberados para que você tenha caminhos abertos para que a frequência te ajude. Então a gente tem que entender que a evolução ela não dá salto, nada na vida dá. Nós queremos os atalhos. Sim. Até existe atalhos. Mas não tem como. Não tem como. Encurtar o caminho, né? Não tem como, porque o que tiver de lixo é assim, eu quero correr 10 quilômetros. Eu posso correr os 10 quilômetros, mas eu vou ter que estar com o tênis certo, com a roupa apropriada, com a hidratação, para desenvolver o 100%. Para poder desenvolver, para poder dar conta, para poder não me lesionar. Sim. Né? Só que eu quero correr os 10K sem nada disso, ainda com uma mochila pesada nas costas. Eu malemava conseguindo chegou na esquina, tá com a boca aberta. Tô com a boca aberta. Então será muito mais fácil se eu soltar a mochila. E todos nós temos essa mochila, porque nós vivemos experiências na nossa realidade até chegar até aqui. Senão sua vida não estaria travada, senão você nem estaria buscando esse tipo de áudio. Né? Então nós somos seres com uma bagagem muito grande, querendo colocar mais bagagem em cima. Agora você me perguntou sobre o horário. Tem horários que ajudam muito mais a gente. Quais seriam esses horários? Então, Rafa, não vou, né, Bruno, não vou mexer em muita coisa, nem sei o que eu tenho que mexer. Como que isso poderia me ajudar? Existem, eu chamo de um processo de burlar a mente, burlar o próprio sistema. E 2 horários do nosso dia, da nossa vida ajudam a gente. Na hora que a gente acorda, por quê? Eu ainda não estou totalmente em beta, eu não estou com o meu sistema nervoso completamente ativo. Eu ainda estou ali no sistema nervoso mais calmo, numa frequência de onda delta, vamos dizer assim, né? Ainda estou acordando, meu cérebro está começando a processar informações, eu não estou conectada
com nenhuma informação externa, esse é o momento de colocar no GPS da vida para onde eu quero ir. Sim. Esse seria um momento muito legal para usar esses áudios. E mesmo assim, aí vem um outro ponto. A gente tem que tomar cuidado de onde vem esses áudios. Qual é o tipo de informação ali que tem nesses áudios? E o que tem por trás daquilo que eu não estou ouvindo? Sim, que esse que é o perigo, né? Esse que é o perigo. Então tem muitas frequências que acabam trazendo dissonância ao invés de harmonia. Isso acontece demais, assim, a pessoa escuta, ele tá começa a sentir irritabilidade, ela começa a se conectar. Dá um efeito rebote do que a pessoa estava esperando, ao invés de abrir, fecha mais ainda. Sim. Eu acho que até do que você estava falando, se a pessoa tá cheia, tá com essa mochila, né? Tá com a mochila cheia de peso e tá usando esses áudios, tá fazendo essas coisas, querendo dar esses saltos quânticos, eu quero ganhar dinheiro, quero arranjar relacionamento, quero uma casa, e tá carregando esse peso e tá forçando isso acho que até causaria essas dissonâncias dentro da pessoa, de dar irritabilidade, aumentar a ansiedade, por não estar conseguindo olhar para o problema e tá querendo forçar uma barra que não seria o momento para isso. Porque ela não consegue nem suportar aquela nova frequência, né? Imagina o seguinte, frequência de alegria, de amor, de prosperidade, ela é intensa, ela é rápida. As frequências de medo, de culpa, de vergonha, elas têm um peso, elas são mais lentas. São mais baixas. São mais baixas. Tanto mais que se a gente denso. realmente vibrasse em 1000 Hz, como eu vejo muitas pessoas falando por aí, o nosso corpo não daria conta. Ele explodiria, basicamente. Tanto que quando a gente começa a elevar a nossa frequência, a sensação que dá é que a gente é um pouco ansioso. Parece que eu tô ansiosa, eu fico inquieto. É uma pressão, né? O corpo ele fica inquieto, você não consegue. É adrenalizante, essa é a palavra. É adrenalizante o aumento da frequência. Por isso que pessoas prósperas fazem muito movimento. Elas têm muitos negócios e elas não se cansam. Porque a frequência está lá em cima, o teu corpo está acompanhando. Precisa do movimento. Se você quiser parar, você está na frequência contrária a tudo isso. Então, vamos lá, você pôs um áudio de altíssima frequência que vai começar a movimentar suas células. Tudo aquilo que está sobrando vai ter que cair. Tudo que está em baixa frequência, tudo que está em não ressonância com essa frequência. Eu gosto das analogias, né? Posso pegar aqui? Posso pegar aqui? Claro. Então, vamos lá. Então, faz de conta que essa aqui é minha mão, sou eu, né? E aí eu vou lá e quero aumentar minha frequência, quero vibrar em 1000 Hz na prosperidade e tal. Então eu vou começar a vibrar. Aquela frequência vai entrar no meu corpo e eu vou começar a vibrar. Caiu. Eu preciso tirar o peso. Porque senão... Não quebrei nada não, né? Não, mesa que aguenta. Por quê? Porque tudo que está ali, que está ao contrário daquela frequência, vai ter que ser expelido. Porque senão não tem como... Você não tem como sustentar aquilo. Sim. Ou vai ser aquele efeito imediato. Acontece uma coisinha rápida, daqui a pouco você põe de novo. Tem uma materialização e já logo para, daí ela vai se frustrando, se desanimando de novo. Porque não adianta, é uma questão frequencial. E o ponto é o seguinte, isso é muito legal, isso é muito importante. O ponto não é chegar lá, é você manter. É você sustentar essa frequência. É você sustentar a frequência da abundância, a frequência da prosperidade. Porque o ambiente, a maioria das pessoas, os campos que a gente convive, eles estão contrário dessa frequência. Todo mundo na frequência lá embaixo. Lá embaixo, a maioria do planeta no medo, na preocupação, na culpa, na vergonha, na ansiedade. Então, é sustentar essa frequência, é você manter. Poxa, quero usar, vou começar a fazer essa prática. Faça de manhã assim que você acorde. Porque isso já vai te dar uma outra energia, mas lembrando, não vai ser toda a solução, porque o resto do seu dia você precisa se sustentar em alta frequência. E à noite, a nossa mente não dorme, nós dormimos. O cérebro processa, a mente está ativa, ela está viva, está processando informações, tá fazendo ali como se fosse uma limpeza mesmo do que ela captou durante o dia. Neste momento é muito importante colocar informação, porque a mente vai criando um loop em cima daquilo que você está colocando. Como ela vai trabalhar à noite, que ela trabalha em algo positivo. Mas de novo eu falo, é importante você colocar o áudio e ter, vamos dizer assim, um método que está ali por trás daquilo. Porque é um método que vai te ajudar primeiro a limpar,
depois vai te ajudar a reprogramar, depois vai te ajudar a programar aquilo que você quer. Então você tem que ter esse passo a passo, você tem que ter essas orientações. E mais do que isso, o ambiente propício. Quem vai te ajudar a sustentar aquela energia? Quem que vai estar ali com você, vamos dizer assim, vibrando nessas mesmas conquistas que você quer? Para te manter ali na... É a sua tribo, né? Você tem que achar a sua tribo ali, tem que achar a sua egrégora. Isso é fundamental pro processo. Para que a gente não suba e caia. Eu vou contar uma história para você rapidinho. Eu sempre falo assim, olha, o pessoal pergunta, você acredita na lei da atração? Eu falo, quase destruiu minha vida. E é real. Porque eu consegui tudo que eu queria através da lei da atração. Em 2012, 2013, eu me joguei muito de cabeça nisso. Lembra que eu falei que eu saí da psicologia tradicional e tal, e eu comecei a estudar Mito Goswami, então eu sou ativista quântica, eu fui fazer treinamento com ele, e aí fui entrando no Bob Proctor e Anthony Robbins, e aí fui para um outro universo, e eu falei, nossa, eu entendi, era como se eu estivesse relembrando coisas que eu já sabia, que eu era realmente uma co-criadora da minha realidade, que eu ia criar tudo com o poder da minha mente, e fui me jogando muito nisso, e deu muito certo, Bruno, deu certo de verdade. Eu mudei a minha história financeira assim, num patamar inacreditável, de uma vida mediana para uma vida milionária. Era uma vida mediana porque eu sempre trabalhei em grandes multinacionais, fui trilhando meu caminho, eu vim de uma família muito pobre, muito escassa, com vários problemas disfuncionais, eu fui trilhando esse caminho, sabe? Mas sempre com muito esforço, né? E lembrando, uma raiz de muita escassez, sem trabalhar, sem limpar o lixo. Entrei na física quântica com tudo. E a gente mudou muito, assim, foi como mágica. Nós fizemos uma grande negociação, falo nós, porque eu montei a empresa do meu ex-marido e ali estruturei tudo dentro desse metal e a gente fez uma grande negociação que mudou a nossa história, a nossa realidade. Em 2 anos, o Castelo de Areia se desmontou. Lembra do Sustentar? Ele não estava pronto para o dinheiro, de maneira alguma. Ele nem estava nesse universo. E eu não limpei o suficiente para fazer o que eu fiz. Então, tudo que veio acabou sendo demais. Não, destruiu o que eu tinha até. Em 2018, eu descobri traições de todas as formas. Eu arrumei o personagem perfeito na minha história, para honrar a minha ancestralidade. Ele acabou com o meu patrimônio, eu não falo que era dele, porque não era dele, era meu, era de 18 anos de trabalho. E ele me destruiu como mulher, então ele me traiu de todas as formas. Eu posso olhar para essa história, eu sou uma vítima, mas a gente está falando de tudo isso, né? Da frequência. Eu não tinha limpado o lixo em mim. Até por isso que aconteceu. Exatamente. Então, aquela frequência veio, mas ela não foi sustentada. Eu não estava pronta para aquela riqueza. Aquilo não era meu de origem. Entendeu? Não foi um processo trabalhado na minha mente. Apesar de fazer dinheiro, de romper padrões, eu tive que revisitar a minha ancestralidade. Então lembra dos bloqueios? Lembra dos padrões? Foi nesse momento que, para eu fazer tudo de novo, que eu fiz depois. Porque naquele momento, meu castelo de areia caiu. Eu fiquei destruída como pessoa, como mulher. Perdi tudo, Bruno. Bruno, tudo. Literalmente tudo. Eu fiquei com um carro só. Na verdade você não perdeu, né? Mas vamos lá. Mas dá essa sensação, né? Até um apartamento que eu tinha antes, coisas que eu tinha, tudo, foi tudo embora. Era como se a minha vida tivesse que ser zerada. E aí eu tinha 2 opções naquele momento. Eu falei, ou eu tiro minha vida, ou faço de novo. Tinha um filho de 4 anos. E eu olhei pra carinha dele e falei, eu já fiz uma vez, eu faço de novo. Sim. Só que agora eu vou fazer da forma certa. Da forma certa. E foi aí que até surgiu, né, a neuro com muito mais profundidade e os processos que eu uso. De entender que eu tinha que revisitar os meus lixos, que eu tinha padrões inconscientes ali que precisavam ser limpos e lapidados. E se isso não acontecesse, eu poderia vir a de novo, riqueza que for, ela ia embora do mesmo jeito. Ela ia embora. Porque desde o momento em que a gente ganhou muito dinheiro, que foi mágico, tem aquela comemoração da que foi mágico mesmo, foi realmente mágico o processo como aconteceu. A frustração depois muito maior. Muito maior. E a gente não foi feliz.
E aí vem a crença, né, de tipo, dinheiro não traz felicidade, aquela coisa. Não, porque nós não tínhamos construído. Mas agora eu sou milionário e tá tudo louco. Tá tudo muito, era uma coisa escondida, o casamento foi afastando. Eu já sabia o que estava acontecendo, eu não queria olhar. Lembra que eu falei que a gente não quer olhar? Né? Porque eu já tinha chego lá, imagina, eu tinha que contar aquela história, eu tinha que contar aquela história de sucesso, de mágica através da física quântica. Então por isso que eu falo que a física quântica quase destruiu a minha vida. E hoje é muito importante trazer isso, né, como experiência, ver como isso foi construído de novo na minha vida, porque eu fui lá e fiz em um curto espaço de tempo que eu construí lá magicamente e foi destruído. Só que aí você fez com uma base muito mais... Eu sou uma outra pessoa. Se você me olhar lá em 2018, tem até uns vídeos, é uma outra Rafaela. A fisionomia... Eu era muito mais jovem, mas hoje eu sou uma mulher, me acho muito mais bonita, muito mais intensa, segura. Muito mais muito mais segura. Nada me domina, nada. Não tenho medo. Quando eu falo que eu não tenho medo, eu não tenho mesmo, assim, conscientemente. Não, a gente deve ter. Tem os inconscientes, Mas eu não tenho mais medo. Vamos fechar no negócio, vamos fazer isso. Hoje não me limita mais, eu não estou preocupada mais com as questões se eu vou ter no futuro, se eu não vou ter. Se eu perder tudo hoje, eu não sei o caminho de novo. Mas olha, é legal você ter falado isso, Rafaela. Muito boa essa história sua. E até agradeço por você compartilhar um pouco da sua história pessoal com a gente. Porque eu falo muito isso para os meus alunos. Porque o pessoal fica com essa coisa assim, quero ganhar na Mega Sena. Quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar 20 milhões, tem aqueles prêmios da Mega Sena da virada, 500 milhões de reais, meu Deus. Eu falo, gente, vocês têm ideia do que é ter 500 milhões? É gente invejosa, gente chata, familiar que nunca veio, que você vai ter que colocar ele pra fora da tua casa. Porque a pessoa, o interesseiro, a mulher interesseira, o homem interesseiro. Vocês estão preparados para lidar com isso? Quem está pedindo aí 10, 20, 30 milhões? Fora os conflitos internos, porque... Sim! Nossa, e agora eu tenho muito dinheiro e antes eu não tinha. E começa a dar um monte de nó dentro da cabeça. Então isso que eu falo muito para as pessoas. Tá, tudo bem, não estou falando que não é para ter esse dinheiro todo. Sim, todo mundo, tomara que todo mundo consiga. Sim. Mas a gente precisa se preparar para isso. Tá aqui, Bruno. Por isso o trabalho sempre é interno primeiro. Prepare-se. Limpa o lixo, prepare-se. A abundância, ela tá aí para todo mundo. As infinitas possibilidades também. A gente fica limitado ali nos padrões que a gente conhece, mas as infinitas possibilidades estão aí. Mas você está preparado? Você vai sustentar essa energia depois? Sim. É isso que as pessoas não pensam, né? Porque quer o imediatismo, a gente está tão acostumado. Não, eu não quero nem saber, depois eu me viro como eu vou fazer. Não, eu vou estar rico. Eu sou rico, por que eu vou me preocupar com alguma coisa, né? Acho que é o primeiro pensamento que vem dentro da gente. Tô cheio de dinheiro, então não tem preocupação nenhuma. E é pelo contrário. Eis aqui alguém que tá contando a história para vocês, que viveu exatamente isso. Sensacional, lindo, maravilhoso. Que live incrível. E ainda tem um pouquinho mais para você, tem sobremesa. Você precisa de um papel, né, que você me pediu. Papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. Então aguenta aí que a gente já vai preparar a sobremesa aqui pra você. Pessoal, pega papel e caneta também, tá? Um caderno, uma sulfite. E uma canetinha. E uma caneta. Já vai se preparando então que a gente vem pra nossa sobremesa incrível com a Rafaela Consani, trazendo toda essa coisa de reprogramação pra vocês. Transição planetária e muito mais. Aguenta aí que é o tempo de você se inscrever aqui no nosso canal e a gente já volta pra sobremesa. Vamos embora para a nossa sobremesa de hoje. Vamos ver o que a Rafaela trouxe para você que está aí acompanhando a gente até agora nessa live sensacional. Já pegou o seu papel e sua caneta? Se você não pegou, corre lá que dá tempo, que hoje vai ter um negócio diferente aqui, hein? Já pediu papel e caneta. O nosso último entrevistado fez uma mágica aqui sensacional pra gente, com mágica junto com um autoconhecimento, coisa maluca que só acontece aqui na Nutriluz. Vamos lá, Rafaela, o que você trouxe pra gente na nossa sobremesa para... A comida tava boa, agora a sobremesa pra tapar o buraquinho final ali, vambora. Agora me diz uma coisa, cadê a sua caneta? A minha? Porque eu preciso de uma também? Precisa, né? Peraí, a gente vai fazer Te peguei aqui, né? A gente vai fazer um jogo da velha. Eu peguei, ó. Vocês já vão pegando aí papel, caneta. Vamos lá, Bruno, quero que você faça também. Só não pode olhar aqui, tá bom? Eu não posso olhar? Não, você não vai olhar o meu, você vai fazer o seu aqui, tá? Ixi, Maria, vamos ver o que vai rolar. Mas e você pode ver o meu? Posso. Mas não vale, eu não posso ver o teu. Vale, não, porque eu sei da técnica,
Então vai, vamos lá, vou confiar em você, hein? Ó, então a gente não vai usar o papel assim, nós vamos usar o papel assim. Isso. E eu vou falar algumas figuras aqui, vou falar alguns geométricos e você vai desenhar no seu papel, onde você quiser, isso é importante, tá? Onde você quiser, do tamanho que você quiser, mesmo que tome a folha inteira, não tem problema. Sentiu no coração, vai fazer. Só que antes disso a gente vai fazer 3 respirações, pra gente se conectar um pouco com a nossa informação interna, certo? Bora. Então vamos lá. Como que é essa respiração? É uma hiperventilação. A gente vai acelerar um pouquinho a respiração pra gente oxigenar, tirar aí essa bagunça, vamos dizer, bagunça de pensamentos, de sinapses desordenadas. Então a gente vai acalmar um pouco o nosso sistema nervoso central. Como que é? Só narina, eu vou inspirar e expirar ao mesmo tempo. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, oxigenando. É uma respiração altinha, o Bruno já aprendeu, já tá fazendo aqui. Então é assim, ó. Vamos lá. E solta pela boca. Agora vamos fazer mais um ciclo de 12 vezes, 12 repetições dessa. Fechem os olhos para ter mais intensidade. Vamos lá. E respira, isso. Mais uma de 12 vezes só, tá? Então vamos lá. Isso. Observa aí se está um pouquinho tonto, meio desconectado, né? Dá aquela acalmada. E agora a gente vai se concentrar aqui. Eu vou falar uma imagem, uma figura, você vai olhar para o papel e vai deixar na hora, sem pensar, sem racionalizar, com que seu corpo expresse esse desenho, onde você quiser, do tamanho que você quiser. É muito importante você realmente ser fiel ao que você está sentindo ali no momento. Sim. Ao que o seu ímpeto está trazendo para você, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês desenhem agora um círculo. Isso. Agora eu quero que vocês desenhem uma pirâmide, um triângulo. Isso. Agora eu quero que vocês desenhem um quadrado. Isso. Agora eu quero que vocês desenhem um bastão. Um bastão? É, um bastão, do jeito que você entender aí. Ah, eu já pensei já numa espada do Jiraiya, já fui lá com a minha criança, já lembrei da espada do Jiraiya aqui, ó. Vai lá. Sabre de luz, né? Não é espada do Jiraiya, é sabre de luz. Muito bem, eu vou fazer aqui com o Bruno, mas vocês vão fazer aí em casa também, pra quem tá assistindo, tá bom? Mas você tem que fazer junto, não tem que ficar prestando atenção no do Bruno, porque senão cada um não vai faz funcionar. o seu. Cada um faz o seu. Então, qual que é a técnica? Você vai pegar sua mão direita, vai olhar primeiro para a figura, para a primeira figura, que é o círculo. Vai se conectar a essa figura e fechar os olhos. E vai fazer algumas perguntas, vai começar a observar algumas sensações que tem aí. O que o seu corpo te diz com a mão em cima desse círculo? Então, Bruno, você pode ir escrevendo, se você quiser. Pode escrever? Pode escrever, mas o que vem? Quando você coloca a mão no círculo, o que vem? Aí está um exercício muito sutil de percepção da sua própria realidade. Outra coisa, qual é a parte do seu corpo que está pegando o círculo? Porque tem uma parte no corpo que a imagem ela vai se conectar a você. Já conectou? Olha, isso! Já conectou? Olha que interessante aqui. Então essa imagem ela vai te representar. E às vezes pega, por exemplo, pode doer o pé, pode doer o ombro, pode pesar algum lado do corpo. Então essas, vamos dizer assim, essas percepções elas são fundamentais para escrever do lado da figura. Uma outra coisa,
percepcionar se vem alguém que está relacionado a essa figura. Quem é que está relacionado a essa figura? Entende? Vem alguém na sua mente quando você coloca a mão? Então isso é muito importante, muito legal. Mas eu vou te explicar. Legal, aí vocês vão percepcionar, vai olhar a figura, vai desconectar a mão. E aí eu quero que vocês chacoalhem a mão, bate a mão. Pra quê? Pra trocar energia. Espelhe a energia dos dedos, tá? Troca mesmo a energia aí. Aí vai pra segunda figura. Qual que é a segunda figura? O triângulo, a pirâmide. Como vocês identificam. Então, olha pra ela, põe a mão sempre em cima. Isso. Feche os olhos e diga, o que essa pirâmide traz pra você? Que parte do corpo que ela se encontra? Percepciona o corpo, vai fazendo aí como se fosse um scanner do seu corpo. Quem é que essa figura, que essa pirâmide representa para você? Tem alguma pessoa que vem à sua mente? Tem alguém que vem quando você pensa na pirâmide? Alguma cena, pode ser até cenas que venham da sua infância, da sua vida, alguma cena específica, algum lugar. Tem pessoas que sentem até cheiro, tá? Nessa técnica. Então se conecta mesmo com a pirâmide, sabe? Para esses minutos para que você faça esse exercício. O que veio foi isso, mano. Tá? Depois você me explica o que é isso, Sim. Tá bom? Agora, de novo. Então fez, né? Para até o vídeo, um pouco o podcast, se você não deu tempo de fazer, para você poder fazer bonitinho mesmo, né? Tira a energia de um, desconecta de um. Chacoalha ali o ombro um pouquinho, roda os ombros, né? Para poder realmente tirar essa energia de você. E aí vai para a próxima figura, que é o quadrado. Conecta, observa o corpo, observa se vem alguma, já de bate-pronto, se vem alguma memória, alguma imagem, se vem alguém na sua mente. Tudo isso são análises para essa técnica. Eu fiz um desenho meio torto aqui, mas saiu. Que coisa, tô preso em alguma coisa. Calma, calma. Eu já tô meio analisando o desenho. Tá analisando já o desenho, já tá fazendo os julgamentos dele. Ai, meu Deus do céu. Então é como a nossa mente é julgadora, né? Eu tô cheio de coisas. Não, ele já quer saber a resposta, não sabe nada aqui. Então vamos lá, chacoalha de novo. Se desconecta dessa energia. Às vezes pode ser que uma dessas figuras tenha uma energia um pouco mais pesada. Isso pesa no corpo também, incomode. Então deixa o tempo, sabe? Não faz aqui no nosso ritmo, faz no seu ritmo, com o seu mergulho interno. Agora vai no bastão, se conecta no bastão. Percepciona mesmo, se entrega na técnica. O que o bastão representa? Pode desenhar também. Pode desenhar, pode escrever, veja se tem alguma parte do corpo, se gerou algum sentimento. Que às vezes tem sentimentos aí, né? Que não só ruins, mas sentimentos bons também. Ó. Aí agora respira, que eu vou explicar. Essa é uma técnica que chama desenho que fala. Ela é uma técnica que conversa diretamente com o nosso subconsciente. E é claro que tem representações importantes da nossa trajetória na nossa vida, né? E como nós viemos a esse mundo. Por isso que o inconsciente ele consegue captar e traduzir essas informações. Então vamos lá agora para as traduções. Primeira coisa que a gente tem que olhar é o todo, o desenho como um todo, tá? E quando eu olho o desenho como um todo, eu preciso compreender o que é o que.
cada coisa, né? O que é cada coisa? O que significa cada coisa? Então, o círculo, a bola, é eu. Sou eu, é a minha pessoa. Muito bom, Bruno, porque você já conectou na hora que era realmente você, que representava você. Então, analogias que a gente precisa fazer. Que tamanho que eu me desenhei? Onde eu me desenhei? Que parte da folha que eu me desenhei? Se eu estou conectada a qual imagem? Né? Se eu estou como prioridade no papel, se eu não estou como prioridade, se eu estou num equilíbrio. Então, tudo isso já dá pra gente enxergar aqui nessa primeira análise, né? Vamos dizer assim. A pirâmide é o nosso pai. Ela representa o nosso pai. O que nosso pai representa pra gente. Então também observa isso. Nossa, né? Engraçado, né? Eu tô vendo que tá dando tudo certo aqui que você tá falando. Isso! Sensacional. É muito boa essa técnica, gente. Muito boa. Só que ela tem só um problema, só dá pra fazer uma vez, porque depois você já vai saber, vai basicamente, você vai induzir. Mas é uma técnica sensacional até para quem atende pacientes, tá? Para ver como que tá a percepção e o inconsciente, a conversa desse inconsciente com a nossa realidade. Sim. Tá? Então é nosso pai. Veja onde você colocou o pai, que sensações que teve, se teve alguma parte do teu corpo que você sentiu. Porque o pai é uma figura muito importante. O pai representa o caminho na nossa vida, né? Então é muito importante que a gente faça essa análise, o quanto que a gente está conectado nessa dinâmica. O quadrado é a nossa mãe. Então, não consegui ver nada disso, Rafa. Quão desconectado você está, o quão emaranhado você está, né? Em tudo isso. Agora, uma coisa importante, analisar os sintomas do corpo, porque ali provavelmente tem os bloqueios, os traumas que precisam ser revelados. Nossa, então, eu tô impressionado. Gente, eu tô até quieto aqui, porque eu tô impressionado com o que deu aqui, que tá dando assim, tá batendo exatamente. E é uma técnica infalível, não tem como. Se você fez certinho, igual eu te direcionei aqui, você vai ter a tradução, a leitura do mapa do seu inconsciente. É o que está acontecendo aqui comigo. E o bastão, olha que legal o desenho do Bruno, se vocês pudessem ver, gente, o bastão é o futuro. Nossa, eu fiquei até feliz agora, eu tô com o futuro nas mãos, então, gente. O bastão é o nosso futuro. Meu Deus, que legal. E para que a gente vá para a vida, para que a gente vá para o futuro, a gente precisa estar livre, libertos ou tranquilos com aquilo que prende a gente no passado. Muitas vezes estamos com expectativas dos pais, né, ainda, estamos culpando mãe e pai, e ali fica aprisionado algumas formas em nós que acaba sugando, minando a nossa energia. Sim. Então esse desenho, ele já é uma representatividade daquilo que está no teu inconsciente. A gente falou tanto sobre traumas, sobre bloqueios, né? Então se você não vai fazer uma neuroprogramação, uma sessão, não está aqui com a gente, você pode fazer a sua própria análise e entender o que mais está pegando para você nesse momento, onde você está aprisionado ainda, onde estão as suas expectativas, né? Porque, gente, não adianta, a gente pode mentir para todo mundo, para a gente não mente. E o inconsciente, ele está vibrando em cada frequência dessa, em cada emoção. Uma das análises mais importantes aqui é onde você se colocou, que tamanho você se colocou, entende? Bom, tô feliz um pouco, vai, com onde eu me coloquei aqui, tô no meio. Isso, bom. Mas eu não tô tão grande como eu queria. Isso, olha que interessante. Não tô tão grande como eu queria, quero maior esse bonequinho aqui. Isso aí, é um bom, vamos dizer assim, parâmetro para que você comece de algum lugar. Então, o que eu preciso fortalecer em mim? Qual que é a identidade que eu preciso ancorar? O que eu ainda estou esperando de expectativa lá, que está aprisionado na minha primeira infância? Então, tudo isso, para que eu realmente pegue esse bastão que já está na minha mente adulta. Olha só, o adulto já está com o bastão na mão, aqui no caso, né? Ele já está. Mas o que ainda me prende de ser grande do tamanho que eu já sei que posso ser? Né? Ou de tomar essas rédeas da minha vida e fazer acontecer. Então essa é a analogia. Sensacional para você que ficou até agora aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar os contatos da Rafaela aqui na descrição para você também. Seu Instagram, fala rapidinho, Rafaela, a gente tá correndo aqui no tempo. Pro povo te achar, como é que o povo te acha? Rafaela Consani. Você já falou até no começo da live, a gente vai deixar aqui também para vocês.
Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha enchido pelo menos um pouquinho, te nutrido de alguma forma essa nossa live de hoje. Rafaela, muito obrigado, foi sensacional a nossa live. Um beijo no coração de todo mundo e é claro que a gente se vê na próxima aqui na Nutriluz. Fui!